E em dia de debate quinzenal sobre a estratégia económica e também no dia em que o Executivo celebra 100 dias de governação, seguimos em direto para o Parlamento com o jornalista Diogo Carreira, que já tem ao seu lado o deputado José Junqueiro, do PS, para um balanço desta coligação. Bom dia, Diogo. Maria, exatamente, 100 dias de governo, num governo que está um pouco preso, como dizem os partidos da oposição, a este memorando de entendimento, numa altura em que os partidos criticam um pouco o governo por não mostrar medidas no que toca à economia e por até terem dito que o Ministro da Economia anda desaparecido. É a altura de fazer então esse balanço dos 100 dias com o deputado José Junqueiro, do Partido Socialista. Exatamente por este ponto, hoje marca os 100 dias de governação desta coligação. Qual é o balanço que o Partido Socialista faz? Bom, estes são 100 dias muito para além da Troika. 100 dias em que nos prometeram preservar os rendimentos e cortar na despesa e, como sabemos, estão a preservar a despesa e a cortar nos rendimentos. Começou desta forma, por um incumprimento eleitoral do Sr. Primeiro-Ministro e acaba na assinatura de um novo memorando, agora em setembro, para o qual os partidos da oposição, nomeadamente o Partido Socialista, não foi consultado. E isso é da maior gravidade, porque as medidas que são conhecidas até agora vão no sentido de promover impulsos recessivos na economia, o que está a acontecer, e, portanto, um aumento exponencial do desemprego. Hoje o tema é exatamente a economia, como estávamos a dizer há pouco. Qual é que seria o que é mais urgente neste tópico, nesta governação? O mais urgente é conhecer medidas para o crescimento e o emprego, estímulos à economia. Nós não podemos ouvir o Sr. Ministro das Finanças ou o Sr. Primeiro-Ministro com um ar feliz, dizendo que em 2015 o desemprego vai ser exatamente o mesmo que existe hoje em 2011. Significa, logo à partida, que é um grande falhanço. A ideia poderia ser criar uma agência nesse sentido? O secretário-geral do Partido Socialista fala hoje, num artigo do jornal, nessa ideia, uma agência de promoção do crescimento e do emprego. E eu penso que é o que falta. Falta-nos medidas à economia, falta-nos Ministro da Economia e que gostaríamos de conhecer e até hoje não nos encontramos com ele. Quer dizer, o país precisa urgentemente de se reencontrar com uma mensagem de esperança e de confiança, porque as medidas recessivas que estão a ser assumidas têm como única consequência uma diminuição total do poder de compra das pessoas, a falência em série do comércio e também afeta a indústria e a queda exponencial das exportações. Portanto, assim não pode ser. E, portanto, o Primeiro-Ministro deverá repensar as suas políticas. Não é preparar o ambiente, como tem estado a fazer, dizendo que em 2012 está, digamos, a rever em baixa aquilo que vai ser o movimento recessivo, em vez de 1,8, 2,5. Ora, nós não podemos compreender, depois do país ter crescido mais 1,4 em 2010 e ter tido um abrandamento no primeiro semestre deste ano de menos 0,9, bom, nós não percebemos, de menos 0,9, nós não percebemos que o Governo tenha cálculos para menos 2,2% em média este ano e que tenha cálculos recessivos tão dramáticos para o próximo ano 2012. Só significará uma coisa, é que as medidas recessivas, ignorando o crescimento e o emprego, as medidas de estímulo à economia, não ajudam, só complicam, fazendo com que depois de 100 dias, hoje nós estejamos pior e não melhor, como desejaríamos. José Junqueiro, deputado do PS, então a fazer aqui o balanço dos 100 dias de governação da coligação PSD-CDS, deixar aqui uma crítica ao Governo, dizer que faltam medidas para apoiar a criação de emprego e também aqui deixar uma ideia geral defendida por António José Seguro de uma criação de uma agência exatamente para o emprego. Sobre a estratégia económica e também no dia em que o Executivo celebra 100 dias de governação, seguimos em direto para o Parlamento com o jornalista Diogo Carreira, que já tem a seu lado o deputado Hélder Amaral do CDS-PP. Diogo, qual é o balanço desta coligação? Nestes 100 dias de governo de coligação PSD-CDS, é uma altura para fazermos o balanço, para perceber que medidas foram tomadas e que consequências terão estas medidas, numa altura em que Portugal tem que cumprir o memorando de entendimento com as instituições internacionais. Comigo então tenho o Hélder Amaral, deputado do CDS, a quem pergunto, depois de 100 dias de governação com críticas da oposição em relação à falta de medidas na economia, qual é o balanço que o CDS faz destes 100 dias? É um balanço francamente positivo. Nós escondemos que foram 100 dias difíceis,
onde encontramos muitas dificuldades, mas que foram encaradas com coragem, com serenidade. Mesmo aqueles que achavam, nunca foi o meu caso, que havia poucas explicações, julgo que hoje começam a perceber que há um rumo e há um objetivo que estava traçado à partida, que era o memorando da Troika, portanto não era a solução, mas era uma condição para termos sucesso naquilo que eram as obrigações assumidas pelo Partido Socialista. O Governo fez bem, não se tem queixado dos erros do passado, nem vive dos erros do passado, mas é preciso pagá-los. E isso o país vai percebendo que só há uma forma, é cumprir com o memorando da Troika, se possível ir até mais longe do que o memorando da Troika diz, não por qualquer necessidade de castigar o povo português ou de criar dificuldades, mas no sentido de ganhar aquilo que é fundamental no final deste ano, é credibilidade dos mercados e que o país seja olhado de forma diferente. O clima de confiança para a economia e para os mercados é fundamental e, portanto, o caminho que o Governo fez até agora foi esse caminho de credibilidade e de dar um sinal de que é possível cumprir o memorando da Troika, é possível fazer um pouco mais de sacrifícios no sentido de ser mais rigoroso naquilo que são os gastos supérfluos. Isso aconteceu na áreas como a saúde, por exemplo. Este caminho que está a falar tem que ser feito, portanto, com dois partidos. Numa altura em que, por exemplo, temos a questão da Madeira, que é uma questão regional, mas que os dois partidos não estão coligados nessa corrida. E também, por exemplo, o Paulo Portas já tinha dito que as eurobonds eram uma boa ideia, Pedro Passos Coelho já meteu de lado a ideia das eurobonds. Qual é a saúde da coligação do seu ponto de vista? É boa. Esses sinais que me fala apenas demonstram que há, de facto, dois partidos que tinham propostas diferentes e que ambos tiveram que fazer algum esforço para nos encontrarmos. Aconteceu com o CDS, nós nunca fomos muito favoráveis ao aumento de impostos, no entanto, muitos deles, os que existiram até hoje, estavam previstos no memorando da Troika, que nós aceitamos e que nós assumimos, e, portanto, é uma questão de responsabilidade. Aconteceu mesmo com o Partido Social Democrata, que aconteceu ainda na semana passada, com o enriquecimento ilícito, que aproximou as suas posições às nossas, ou seja, há aqui, e tem havido até agora, uma grande vontade de nos encontrarmos, a pensar apenas e só no país, ou seja, e nem tão pouco a governar apenas para as próximas eleições, estamos a governar para as próximas gerações, o que causa, eventualmente, algum constrangimento numa ou noutra posição. O caso da Madeira é fácil, está fora do acordo de coligação e, portanto, é uma outra realidade, onde foram cometidos erros, onde é preciso resolver esses erros. Há uma espécie de bobo construtor na Madeira, é um modelo que está esgotado e acho que os madeirenses têm que tirar essas conclusões, vão ter que fazer sacrifícios, como quase todos os portugueses vão ter que fazer, seremos solidários com eles, mas é preciso agora aproveitar e criar um modelo de desenvolvimento económico. Que é o que estamos a fazer Temos o nosso tempo é curto, temos que fechar. Muito obrigado por esta entrevista à Económica TV. Obrigado. Hélder Amaral, deputado do CDS, aqui a fazer um balanço positivo destes 100 dias de governação e também a garantir que esta coligação PSD-CDS está saudável, apesar destas pequenas divergências, nomeadamente em relação ao Governo Regional da Madeira. Diogo Carreira, em direto do Parlamento, com o balanço do deputado do CDS-PP, Hélder Amaral, que considera que estes 100